Sim, eu comprei todos os fones da linha KZ EDX e trouxe aqui pra vocês em um vídeo só. KZ EDX. Nós temos todos os fones da linha KZ EDX aqui, todos, exceto se a KZ tiver lançado mais um enquanto eu gravo esse vídeo. KZ EDX, KZ EDX Pro, KZ EDX Ultra, KZ EDX S, KZ EDX Lite, KZ EDX Pro X. Suponho que eu tenha falado de todos eles, tá? Quando se trata de KZ EDX, são todos baratos, tá? Inclusive, o mais barato deles pode ser comprado pelo combo do AliExpress, que seria o KZ EDX Lite, por volta de R$20, incluindo impostos. E o mais caro deles, acredito eu que devido à baixa oferta, tá? É o KZ EDX Ultra, que custa aí com impostos hoje cerca de R$80. Todos têm basicamente o mesmo fit bom da KZ, tá? Todos são basicamente iguais nesse sentido, um encaixezinho. Estamos falando de algo que fica, ó, muito bem na orelha, tá vendo? Inclusive, ó, sem cabo, não cai, é maravilhoso. Todos os kits, tá? Entre caixinhas de cigarro e caixinhas de balinhas diets de farmácia, vem com aquele cabo mais simples da KZ, né? Exceto o KZ EDX original, que vem com um cabo mais antigo, um padrão mais antigo. E eles também vêm com 3 pares de ponteiras Starline, sejam elas brancas ou pretas. Os primeiros da linha, tá, são o KZ EDX, obviamente, o KZ EDX Pro. Eles são fones em V mais agressivos. E assim, gente, o KZ EDX é um fone que eu considero muito competente, inclusive até hoje, tá? Apesar dos vários anos que se passaram. Mesmo com a evolução alta do mercado chinês, tá? O mercado chinês evoluiu muito, não caiam naquele papinho de que o fone é uma bosta. O fone não é uma bosta. Ele ainda é um fone que pode agradar várias pessoas, tá? Devido às suas características. E assim, KZ EDX é uma bosta, é papinho de hater, tá? E ponto importante, esse fone é um pedaço da história. Isso não significa que ele não tenha pontos negativos, tá? Muito pelo contrário, e talvez esses pontos negativos sejam o que vai definir o afastamento das pessoas dele. E muito provavelmente ele não vale a pena hoje em dia para a maioria delas. Ele é um fone agressivo, tá? Ele tem uma aspereza muito perceptível. As texturas desse fone, inclusive, elas podem mascarar toda a estrutura de médios, tá bom? E ele soa, assim, bastante saturado. As músicas soam mais saturadas do que naturalmente são. E um ponto negativo talvez mais forte, considerando a linha, é que o KZ EDX é o único que utiliza aquele padrão de conexão mais antigo da KZ, que a KZ voltou agora no EDC Pro. Pelo menos isso torna o fone compatível com cabos do tipo 2-pin, como os usados pela Moondrop, mesmo os recuados. Todos os outros utilizam já o padrão QDC, que é amplamente adotado dentro da lineup da KZ. Bom, o lado positivo da EDX é que com essa super saturação das coisas, as vozes são bem presentes, tá bom? Ainda que com um timbre claramente bastante incorreto. E além disso, considerando a faixa de preço, é um fone com uma resolução bem acima da média. Depois de um tempo, tá, a KZ apareceu aí com o KZ EDX Pro. O KZ EDX Pro, ele é um KZ ZSN Pro nerfado. Ele segue exatamente a mesma assinatura, ainda que não entregue exatamente a mesma noção de resolução. Mas assim, são fones facilmente confundíveis em audições mais rápidas, porque eles possuem exatamente a mesma proposta tonal. Os pontos negativos da EDX Pro, bom, vamos lá. Ele corrige, né, um pouco dessa região de textura, ele traz um ganho para a resolução, porque ela aparece mais em comparação com a EDX original, mas ainda que ele seja menos agressivo que o seu antecessor, ele ainda é bastante agressivo. E no geral, claro, os instrumentos são melhores aqui, os instrumentos com certa saturação. Aí, cara, o grande lado positivo é que como os instrumentos são melhor aqui, ele talvez seja o primeiro fone dessa leva de fones mais recentes que foi amplamente utilizado e ainda é amplamente utilizado como um recurso de monitor de palco mais barato, acessível. Bom, logo depois veio o EDX Ultra, tá? Que é um fone que à primeira vista é perfeitamente confundível com o EDX Pro, tá? Eles têm, tipo assim, velho, é quase o mesmo fone, eles mudaram uma texturazinha ali na shell. Mas essas semelhanças param aí, porque o EDX Ultra, ele traz um ganho abismal, tá? De textura e resolução. Inclusive, ele é o fone mais neutro da linha inteira, com destaques para, apesar da neutralidade, ser o fone com maior impacto de graves. E se por um lado ele é o fone mais neutro da linha, trazendo inclusive mais coerência para a atividade dos agudos, talvez seja aí o seu calcanhar de Aquiles, né? Já que os agudos, para as pessoas que têm certa sensibilidade, podem ainda assim soar agressivos, apesar de objetivamente eles estarem mais corretos aqui. Eu acho que é algo parecido com o que acontece hoje em dia com o KZ EDC Pro, que é um fone mais focado nesse detalhamento e tal, que pode soar agressivo para algumas pessoas. E assim, inevitavelmente, né, depois de certo tempo de audição, você pode acabar um pouquinho fatigado. Bom, em seguida a gente tem o EDX S. Gente, esse é o fone assim mais bonito de todos, tá? Ele é muito bonito e é o fone mais problemático da linha,
no sentido de que ele vai ser muito divisor, tá? A KZ inventou de socar um indutor ali no circuito que faz com que a resposta nos agudos seja completamente capada, sabe? Reduz muito a resposta dos agudos, principalmente acima dos 10 kHz. E para ser direto, de todos da linha, inclusive os que vou falar para frente, ele é o fone com maior destaque nos subs e na textura. Então, ao passo que a linha EDX como um todo seja toda baseada em frontalidade, músicas como Royals da Lorde soam muito incrivelmente bem aqui nesse fone. E ele é um fone ambíguo porque ele tem um recorte incrível para certos estilos musicais, principalmente, mas em contrapartida, cara, ele apresenta uma resolução muito pobre, sabe, dentro da linha. E assim, com toda certeza, tá, considerando essa lógica de proposta de frontalidade, ele é o fone mais diferente que eu já escutei, sabe, com essa proposta, não só da KZ, mas de todos os fones, não só dos baratos, inclusive. Eu, pessoalmente, acho ele legal pra caramba, mas é um pouco difícil entender qual que foi a motivação da KZ para poder lançar esse fone, porque ele é objetivamente diferente, tá? Eu acredito que alguém lá dentro montou alguma coisinha, escutou e pensou, putz, cara, esse aqui tem um recorde de voz diferente e tal, e os caras quiseram lançar. Bom, se você estiver curtindo essa análise absolutamente irresponsável, segue a gente, se inscreve no canal e também aproveita para poder conhecer aquele programinha de membros, tá? Tem coisas legais aí. Logo depois, tá? Logo depois, assim, depois de um tempinho, esses dois últimos fones, né, o EDX-S e agora o EDX Lite, tiveram um espaçamento maior em relação àqueles anteriores, desde o Ultra. A KZ veio com o EDX Lite, cara, assim, o EDX Lite, ele resolve todos os problemas da linha. Todos. Mantendo, obviamente, essa estrutura de fone com abordagem em V, com boa frontalidade. Então a KZ aqui atenua completamente os médio agudos, tá? Inclusive atenuam aquelas texturas super ásperas que tinham lá na primeira versão e que persistiram de certa forma no EDX Pro e geraram, cara, uma assinatura muito equilibrada e, tipo assim, surpreendentemente barata. É ridiculamente barato. Então, depois de não só consertar todos os problemas, mas também deixar esse fone como o fone mais barato da linha, a KZ vem e lança o KZ EDX Pro X. E assim, voltaram, né, com a mesma shell lá do EDX Pro, que é uma shell muito legal, tá? Então ele, de aparência, é um fone mais premium do que o Lite e tal. Poderia ser um upgrade, entre aspas, se eles não fossem absolutamente muito parecidos, tá? Com uma leve questão de ter uma inclinação do Lite um pouquinho mais para os subs, enquanto o EDX Pro X dá um pouquinho mais de espaço para uma sensaçãozinha mais de resolução. Mas assim, cara, é até difícil distinguir os dois dependendo do tipo de biblioteca de música que você escuta. Moral da história, tá? E até um ponto para vocês se atentarem, que é, cara, é impossível você gostar do Lite e não gostar do Pro X, e você não gostar do Pro X e gostar do Lite, sabe? Tipo assim, se você gosta de um, você gosta de outro, e se você não gosta, você também não gosta do outro e tal. Então, se vocês verem alguma análise muito diferente disso, na boa, desconfiem, tá? Em nome do entretenimento, eu vou fazer o que a patifaria que vocês tanto gostam. Eu sei que vocês gostam disso, vocês estão aqui pelo roleplay, que é, vamos ranquear, né? Os 6 fones, vamos? Bom, em último lugar, eu acho que, esperado, né? O KZ EDX, isso original. Bom, cara, por quê? Né, ele é o fone que meio que tem todos os problemas de um fone da idade dele, tá bom? Apesar disso, ele ainda é um pedaço da história. É um fone legal de se conhecer, mas assim, é um fone que dificilmente se justifica o investimento hoje. Falar em investimento para comprar um produto de lazer, cara, é meio foda, né? Então tá, dificilmente ele justifica o gasto hoje, tá bom? Em quinto lugar vem o EDX Pro, né, que apesar de resolver parte dos problemas, né, evidentemente isso foi refinado lá na frente, mais ainda. Então, pô, não tem outro lugar para poder colocar ele. Bom, vocês poderiam esperar que em quarto lugar viesse um outro fone, mas não, é ele, é o EDX Ultra. Sim, é o fone mais neutro da linha, tá? Mas ainda assim, apesar de ele apresentar uma proposta muito corretinha assim no geral, ele é o mais caro da linha, né? Ele apresenta bons agudos, mas a concorrência também é muito forte, tá? A pancada ali é legal e tal, e é isso, cara, ele tá ali, é um ótimo fone, tá bom? Pode ser recomendável ou não, dependendo do contexto, é legal, se puder conheçam. E o nosso terceiro lugar, sim, você pensou errado, o nosso terceiro lugar é o EDX Pro X. Ele sim é um dos fones onde se resolveram todos os problemas da linha? Sim, mas ele custa o dobro do EDX Lite. Agora, cara, o nosso segundo lugar é o fone baratinho, que assim, é perfeito pra torar a Ariana Grande e Tate McRae, que é, tipo, cara...
Que coisa sensacional que é escutar pop nesse fone. E assim, ele só não fica em primeiro lugar pela minha dificuldade de escutar certos estilos musicais nele, e não poderia ser outro, né? O KZ-EDX-S. Então, claro, sem segredo, né? O melhor fone aí, o top 1 da linha seria o EDX Lite, porque ele une tudo, ele é um fone onde se corrigiram todos os problemas de sonoridade da linha, ao passo que ele é o fone mais barato da linha, o que é ridículo. Ele é o fone do nosso kit de recomendação dos baratinhos para quem tá começando. E, cara, é o melhor custo-benefício possível. Se alguém, alguns anos atrás, chegasse para mim, Henrique, a KZ daqui a uns anos vai lançar esse fone aqui, ó, escuta aí. Eu escutasse a pessoa me falar assim, pô, esse fone vai ser lançado aí por R$20 com impostos, tá? Na época. Aí eu não saberia, né, de remessa conforme tudo isso. Nossa, cara, que coisa. Enfim, eu pagaria essa pessoa de maluca. É isso, bebam água e lembrem-se, é tudo sobre música, sempre.